Fala pessoal, beleza? Bem-vindos à aula de número 5 da Semana do Investidor. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os tipos de renda variável que existem, que são os investimentos mais rentáveis. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui no canal a gente fala sobre educação financeira e investimento. E esses vídeos fazem parte de uma playlist da Semana do Investidor. Então se por acaso tu chegou já direto nessa aula, volta lá e assiste as outras aulas, que está muito bom o nosso conteúdo. E os ativos de renda variável são aqueles cuja remuneração não pode ser definida no momento da aplicação, pois eles podem variar positivamente ou negativamente, conforme as expectativas do mercado. Então, diferente da renda fixa, onde a gente abordou na aula passada, onde a gente consegue prever quanto que a gente vai ter no final da aplicação, na renda variável isso não é possível, justamente por causa da lei da oferta e da procura, onde quanto mais pessoas estão buscando aquele ativo de renda variável, mais o seu preço sobe. E quanto mais pessoas querem vender ou se desfazer dos seus investimentos, mais o preço cai. Além disso, existem diversos outros motivos que contribuem para o preço cair ou subir, como, por exemplo, as expectativas de crescimento daquele negócio. E lembre-se que investir em renda variável é pensar no longo prazo, ou seja, para mais de 10 anos, justamente porque os preços variam muito no curto prazo. Mas no longo prazo eles têm um resultado bem positivo. E no final desse vídeo eu vou mostrar um gráfico que vai ilustrar exatamente isso que eu estou falando agora. E nessa parte de renda variável, os principais ativos que existem para você poder estar investindo são as ações de empresa, fundos de investimento, fundos imobiliários e ETFs. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada um deles para você poder conhecer. Ações são partes de uma empresa. É como se a gente pegasse uma empresa e dividisse em vários pedacinhos e a gente pudesse comprar e vender esses pedacinhos. Mas ao comprar esses pedacinhos, ou seja, as ações, e a gente compra ela por meio da bolsa de valores, a gente se torna sócio daquela empresa. Assim, a gente passa a correr os riscos daquele negócio, mas também participando tanto dos lucros quanto do prejuízo, assim como um empresário normal faz. E você só pode comprar ações de empresas que realizaram o IPO, ou seja, fizeram a oferta pública inicial, ou seja, estão com capital aberto publicamente, vendendo parte das suas ações para qualquer público. E essas ações são negociadas na nossa única bolsa de valores que existe aqui no Brasil, que é a B3, a Bolsa Balcão Brasil. Ah, Vinícius, então quer dizer que eu tenho que ir lá em São Paulo, lá na Bolsa de Valores para comprar essas ações? Não, você não precisa ir até lá. Basta apenas que você crie uma conta em uma corretora de valores, que ela vai fazer a intermediação entre você, investidor, e a Bolsa de Valores, possibilitando assim que você compre ações de empresas. E se você não tem conta em alguma corretora de valores, eu vou deixar um link aqui em cima, onde te dá algumas dicas de algumas corretoras que existem, para você estar optando pela que você melhor desejar. E para comprar ações de empresa operacionalmente é muito simples. Inclusive eu também vou estar deixando um vídeo aqui em cima para vocês verem depois, na prática, como compra uma ação. Mas basicamente, basta que você apenas digite o código da empresa, coloque a quantidade e o valor e pronto. Você já é sócio daquela empresa. E normalmente esses códigos são formados por 4 letras e um número, sendo as letras representando o nome da empresa e o número representando o tipo de ação. Assim, as ações que têm o final número 3 são chamadas de ações ordinárias e elas te dão direito ao voto em assembleias e receber dividendos da empresa. E já as ações com final número 4 são chamadas de ações preferenciais, ou seja, elas te dão preferência em receber os dividendos em relação às ações ordinárias. Contudo, ela não te dá direito a voto em assembleias. E existe também as units, que elas têm o final 11, e elas é tipo um pacote, e tem ações tanto preferenciais quanto ordinárias. E toda vez que você digita um código, por exemplo, Petro 4, que são as ações preferenciais da Petrobras, isso significa que você está negociando no mercado padrão, ou seja, você está negociando lotes de 100 em 100 ações, ou seja, você está comprando 100 ações ou vendendo 100 ações. Mas se por acaso você quer negociar menos que 100 ações, por exemplo, 5 ações apenas, basta que você coloque um F no final do código. Desta forma, você está indicando que está querendo negociar no mercado fracionário. Então, após comprar as ações, você se torna sócio daquela empresa e tem direitos de receber proventos, ou seja, parte dos lucros. E os principais proventos são os dividendos, que nada mais é da empresa pegar o lucro dela e dividir entre os acionistas e distribuir da forma que ela achar melhor. E essa distribuição ocorre em várias épocas do ano e depende de cada empresa, não existe uma data certa. E existe também o juros sobre capital próprio, que é parecido com o dividendo, que é uma outra forma da empresa também te remunerar. E lembrando que todo esse dinheiro cai direto na conta da sua corretora. Então, se por acaso uma empresa vai pagar dividendos esse mês, então você pode estar lá consultando a data que ela vai pagar,
que no dia seguinte aquele dinheiro vai estar disponível na conta da sua corretora. E agora eu vou falar um pouco sobre as empresas. Existem empresas de crescimento e empresas de dividendo. Normalmente as empresas de crescimento, elas reinvestem o próprio lucro que elas geram, ou seja, elas não focam em distribuir o lucro para o acionista, mas sim investem no próprio negócio para a empresa poder crescer, que é o que a Magazine Luiza tem feito nesses últimos anos. Então você acaba ganhando na valorização da cota, porém recebe menos dividendos. Já empresas focadas em dividendo, como a cervejaria Ambev, elas repassam a maior parte dos seus lucros para seus acionistas. Assim, eles recebem muito mais proventos, porém, o crescimento da empresa já não é tão grande. Além disso, podemos classificar as empresas como small caps, que são empresas de baixo valor de mercado, chegando mais ou menos a 2 bilhões de reais, mas são empresas que têm alto potencial de crescimento e de valorização, como por exemplo o Banco Inter. E temos também as blue chips, que são empresas de grande valor de mercado, como por exemplo a Ambev e o Banco Itaú, que são empresas que estão focadas em distribuir dividendos, pois elas não estão focadas muito no crescimento, pois elas já dominam grande parte daquele mercado onde elas atuam. Além disso, as empresas são divididas em setores, como por exemplo o setor de bens industriais, comunicações, consumo cíclico e consumo não cíclico, financeiro, materiais básicos, petróleo, gás e biocombustíveis, saúde, tecnologia da informação, utilidade pública e outros. Ok, mas como escolher uma empresa? Então, primeiramente eu indico que você entre no site da B3, ou seja, da Bolsa de Valores, pois lá vai estar listado o nome de todas as empresas. Aí você já pode ir localizando alguns nomes. Aí basta você digitar no Google o nome da empresa mais RI, relação com o investidor, que você vai ter acesso a um site exclusivo daquela empresa para ela te apresentar o plano de negócio, como ela gera lucros, quem são os controladores da empresa, enfim, tudo sobre o negócio dela, para você decidir se vai querer ser sócio dela ou não. E se você gostou de algum plano de negócio de alguma empresa, agora você tem que dar uma olhada nos números da empresa. E o melhor site para você fazer isso é o site Status Invest. Nele você vai conseguir identificar indicadores de valor, de rentabilidade, de endividamento, de crescimento e de eficiência dessa empresa, para você verificar se ela está saudável ou não. Além disso, você também tem acesso aos demonstrativos contábeis e de balanço, que aí já entra numa análise um pouco mais aprofundada, mas é importante também estar verificando. Também é importante você verificar a boa gestão corporativa daquela empresa. Ou seja, os conselhos de administração, de gestão, de fiscalização e de auditoria independente. E nesse caso é bom você também verificar se essa empresa está listada no Mercado Novo, que é o mais elevado padrão de governança corporativa da nossa Bolsa de Valores. E outro ponto que eu gosto de dar uma olhada é a participação do governo em algumas empresas, que eu acho meio ruim no aspecto de gestão. E eu acho que o motivo vocês também já sabem o porquê. E vale a pena lembrar que toda vez que você decidir por comparar empresas, você tem que comparar empresas do mesmo setor, do mesmo tipo, do mesmo tamanho, para você colocar elas em um pé de igualdade inicial. E sobre o imposto de renda nas ações, eles funcionam da seguinte forma. Se você vender mais que 20 mil reais por mês e tiver lucro, é incidido 15% em cima dos seus lucros. E se você vender abaixo de 20 mil, mesmo que você tenha lucro, não é incidido imposto nenhum. Agora, por acaso, se você realizar um day trade, ou seja, comprar e vender no mesmo dia, será cobrada uma alíquota de 20% em cima dos seus lucros. Além disso, os dividendos, estão lembrados? Eles são isentos de imposto de renda, ou seja, você não paga imposto neles. E os juros sobre capital próprio, que você também recebe como forma de provento, neles são incididos 15%, porém eles já são descontados direto na fonte. Então, quando você recebe esse valor na corretora, ele já é o valor líquido, você não precisa pagar imposto de renda de novo. E pessoal, continue acompanhando o nosso canal, que em breve a gente vai lançar vários vídeos mostrando como analisar no detalhe todos aqueles parâmetros que eu falei sobre como analisar uma ação. Então fiquem ligados. O próximo ativo são os queridos fundos imobiliários, conhecido como FIIs. E eles são empreendimentos em imóveis, onde você pode estar sendo dono junto com outras pessoas, ao comprar cotas desse fundo negociado na Bolsa de Valores. E o código é exatamente parecido com as ações, são 4 letras e o final 11. E a compra e venda funciona exatamente como as ações. Como eu sou remunerado? Então, funciona praticamente como um aluguel tradicional de um apartamento, onde o inquilino paga mensalmente ao dono o valor do aluguel. Só que nos fundos imobiliários você consegue comprar participações, por exemplo, de um shopping, onde todas as lojas daquele shopping pagam aluguel e esse aluguel ele é compartilhado entre todos os cotistas daquele fundo.
ou seja, você recebe parte do aluguel daquele shopping. E a principal vantagem dos FIIs em relação aos imóveis são a seguinte: você tem alta liquidez, ou seja, você consegue comprar cotas e vender cotas do fundo no mesmo dia, tem um baixo valor inicial de investimento, pois com apenas R$100 você já consegue comprar uma cota de um fundo. Você tem isenção de imposto de renda no recebimento desses aluguéis, ou seja, desses proventos. Você conta com uma gestão profissional do fundo, ou seja, um gestor capacitado para gerar o fundo da melhor forma possível. Além disso, você também conta com uma diversificação, pois ao você comprar um fundo, ele pode ter participação em shoppings, pode ter participação em galpões logísticos, lajes corporativas, então você fica bem diversificado. Além disso, você também não tem incômodos com o inquilino, pois isso está tudo na gestão do fundo. E a burocracia ela é mínima, pois você só precisa acessar a corretora e comprar o seu fundo. Além disso, você está comprando imóveis de primeira linha, ou seja, de alta qualidade. E sobre a cobrança de imposto de renda, quando você recebe o aluguel, ou seja, os proventos, os dividendos que a gente chama, eles são também isentos de imposto de renda como as ações. Porém, se você comprar e vender uma cota e tiver lucro nessa operação, você tem que pagar 20% de imposto de renda. E vale lembrar que não é interessante você ficar vendendo cotas de fundo imobiliário, pois o seu real interesse é ganhar aluguéis cada vez maiores, e para isso você tem que ter cada vez mais cotas. E os próximos ativos são os fundos de investimentos, e eles são uma alternativa interessante para quem não tem muito prazo de analisar ou também não tem muito interesse em acompanhar o mercado. Então você investe num fundo onde vai ter um gestor especializado para cuidar do seu dinheiro e fazer ele rentabilizar o máximo possível. Desta forma, o gestor ele tem liberdade de comprar e vender ações ou títulos da forma que ele achar melhor, sempre respeitando também o regulamento daquele fundo. E existem diversos fundos: fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo de multimercados, fundos cambiais. E para você acessar esses fundos, você tem que entrar no site da corretora e vai ter uma aba específica lá, parecida com a de renda fixa, onde vai estar listado todos os fundos que aquela corretora tem disponibilizado para oferecer para você. Então, esses fundos de investimento que eu estou falando, eles não são negociados na bolsa de valores. Eles são negociados direto na corretora, igual eu acabei de citar. E você é remunerado no fundo conforme o desempenho dele, ou seja, conforme o gestor consegue agregar valor no seu investimento inicial. Aí você pode estar optando por resgatar esse dinheiro depois de um momento que ele valorizou o suficiente para você, e você paga um imposto de renda de 22,5% a 15%, dependendo do tipo de fundo. E na minha opinião, uma das desvantagens de investir em um fundo de investimento são as taxas cobradas pela administração. Ou seja, essa taxa ao longo do tempo ela vai correndo muito os seus ganhos. Então, assim, se você quer terceirizar os seus investimentos por meio dos fundos, esse é o preço a se pagar. E outra desvantagem que eu vejo é o prazo de resgate longo. Tem alguns fundos que têm um período de cotização de mais de 30 dias, ou seja, você solicita o resgate e só depois de 30 dias vai receber o dinheiro. Além do que, bons fundos de investimento, eles cobram um valor inicial muito grande, de 5, 10 mil reais, às vezes até 20 mil reais. Então, às vezes é um pouco inacessível para alguns tipos de pessoa. Fora isso, como eu acabei de falar, você ainda paga imposto de renda sobre o seu lucro. Por isso, eu oriento as pessoas sempre a estudarem, aprenderem e analisarem seus investimentos por conta própria, a fim de ficar evitando pagar essas taxas desnecessárias. Além do que, a pessoa investindo por conta própria, ela tem todo o investimento, ou seja, todo o controle do seu investimento na palma da sua mão. E por fim, temos os ETFs, que são fundos negociados em bolsa de valores, e eles têm como principal característica replicar algum índice do mercado. E esse ativo ele é uma forma boa para quem começar a investir no mercado de ações, mas não está muito seguro, em decidir por escolher uma ação em específico. Então o que ele faz? Ele compra cotas desse fundo, desse ETF, que vai replicar algum índice. Um dos mais tradicionais é o índice Bovespa, onde está listado mais de 60 empresas. Então, ao comprar uma cota desse ETF, você está comprando participações em várias empresas ao mesmo tempo. Então, dessa forma, o seu investimento vai começar a acompanhar o índice Bovespa. Então, se ele subir, os seus investimentos vão subir. E se ele cair, seus investimentos vão cair. Além disso, aqui no Brasil, tem um ETF que chama IVVB11, onde ele replica empresas americanas. Então, dessa forma, você consegue se expor a essas ações do mercado estrangeiro. E nos ETFs, você não recebe dividendo. Toda vez que as empresas pagam o dividendo, o fundo reaplica esses dividendos no próprio fundo, fazendo com que ocorra uma valorização na cota daquele fundo. Então é dessa forma que você aproveita os dividendos no fundo. Além disso, quando você optar por se desfazer das suas cotas do fundo, para você resgatar o seu lucro, você vai pagar um imposto de 15%. E se você comprar e vender no mesmo dia, você paga um imposto de 20%. E um ponto negativo é que aqui no Brasil nós não temos muitas opções de ETF. O interessante mesmo é abrir uma conta em uma corretora americana, pois lá você vai ter acesso a ETFs do mundo inteiro. E comenta aqui embaixo se você tem algum investimento em renda variável, qual é o tipo,
E se você acha arriscado, se não acha, comenta aqui o seu ponto de vista para te dar uma olhada. E como eu comentei lá no início do vídeo, investir em renda variável no curto prazo realmente é arriscado. Porém, no longo prazo, ela tem dado um retorno excepcional. Olha só esse gráfico, onde mostram resultados de alguns ativos lá dos Estados Unidos e o seu desempenho ao longo do tempo. E vejam que as ações são os ativos que mais cresceram disparado. Muito mais do que o câmbio, títulos públicos e até mesmo o ouro. Por isso, tenha em mente a filosofia do buy and hold, ou seja, investir por longo prazo, pois já se provou no tempo a sua eficácia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouco mais extenso, mas foi necessário para poder abordar os principais tipos de ativo da renda variável. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixe aquele like, compartilha com amigos. E lembrando que amanhã, na próxima aula, a gente vai ensinar a montagem de carteira. Já que agora você já conhece ativos de renda fixa, renda variável, então agora a gente tem que montar a sua carteira de investimento. E é o que a gente vai falar da próxima aula. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.